Algumas vezes a gente preparando uma peça leva um tempo muito grande. Então a preparação da base dela, eu estou fazendo uma motosserra a gasolina, uma motosserra pequena. Essa madeira tem 85 de altura, na base um diâmetro de um pouco maior que 50, e na parte superior, embora nessa lateral ela tenha uma dimensão maior, mas como a madeira aqui é um galho Y, isso aqui ficou em torno de 28, 30 centímetros. Então eu vou fazer um vaso que ele vai ter essa forma, e como ele é muito irregular, a inclinação desse lado aqui é diferente desse, eu resolvi fazer com um ponto de arraste uma perfuração aqui para eu poder fazer um corte na base dele e parafusar com essa placa. Mas para isso, para ficar uma superfície perpendicular precisa a esse ponto aqui, eu tenho que fazê-la, não posso fazer com motosserra, senão como a distância é grande, eu posso errar e ele não ficar preciso. Então eu prefiro fazer no torno esse plano de baixo, onde que eu vou fixar. Então eu fiz um furo de 38 milímetros com a broca para poder dar estabilidade, porque essa peça é muito pesada e o ponto de arraste meu não ficar sem nenhuma superfície para ele. Se eu colocar apenas esse ponto aqui, eu fico com receio que ele é muito pesado, e se eu fizer desse jeito, aí ele tem uma superfície de madeira para não romper. Então a ideia é esta, para eu fazer embaixo da peça o plano de fixação da placa, exatamente na perpendicular a esse eixo que eu fiz aqui. Eu estava fazendo escavando na peça, então eu não estava usando o ponto rotativo e vou colocá-lo no torno. Como meu ponto rotativo ele pesa 80 quilos, sei lá quanto, não tem jeito de fazê-lo manualmente. Então vou fazer a operação de colocá-lo no torno com a talha. Olha o tamanho desse ponto rotativo. A gente que trabalha sozinho, sem ajudante, tem essas dificuldades. Uma peça desse tamanho, de 120, 130 quilos, para levar para o torno tem que ser uma operação com a talha. Então eu tenho que colocar naquela talha ali e vou subir com ela e filmar, só para a gente ter uma noção de como é que faz. Primeiro, deitar. Essa cinta é de 1 tonelada, então dá para levar a peça com tranquilidade. A gente levanta mais ou menos no nível do ponto de arraste para poder não dar muito problema. Então a fixação dela vai se dar no ponto de arraste, bem cravado, porque
porque ela é uma peça muito pesada e irregular, e no ponto rotativo. Vê que ela está muito irregular, esse lado de baixo é muito mais massa do que o lado de cima. Peça muito irregular. Uma peça tão grande assim, muitos desafios. O primeiro desafio é que ela é desbalanceada. E uma peça de 85, 86, 88 centímetros de comprimento, um diâmetro aqui de varia, nessa região ela tem aqui 65 centímetros, no outro sentido tem 50. Então é uma peça que ela tem um grau de dificuldade muito grande para iniciar. Velocidade baixa, ela está fixada com um ponto de arraste aqui muito bem encaixado, e até o meu apoio de ferramenta aqui eu tenho dificuldade de usá-lo pela irregularidade dela. Então eu vou ter que começar com esse meu ponto de apoio aqui, que é um ponto que é auxiliar, que eu não uso muito, mas vou começar com ele para regularizando a peça devagar. Vamos começar a testar com velocidade baixinha para ver como é que é a dinâmica dela, como é que é a dinâmica de vibração dessa peça em relação ao torno. Eu vou ligar e vou fazer um teste nela. Eu iniciei com rotação aí de 120, 130 rotações por minuto, baixo, mas é a necessidade. Nessa hora é fundamental tomar duas providências. Primeiro é fazer o corte sempre com a ferramenta apoiada próximo ao eixo do apoio de ferramenta. E depois fazer o corte em ondas. Fazer um corte em ondas para você não comprometer a batida da ferramenta, porque ela é muito irregular, ela vai ficar o tempo inteiro batendo. Se você faz uma onda, você faz um corte muito mais estável, mais tranquilo. É fundamental a gente utilizar uma groove grande, um equipamento pesado. Esse aqui é uma groove de 3/4 polegadas, eu estou usando uma de 3/4 polegadas, 19 milímetros, e uma de 22 milímetros. Porque a gente precisa de um apoio, uma distância grande de corte. O apoio está justinho, eu preciso dessa distância. Mesmo assim, ainda tem lugar que a groove não corta, ela continua batendo. Então ela precisa de uma distância grande e aí um diâmetro grande, senão vai quebrar. E outro detalhe, ferramentas com cabo grande. Ferramentas com comprimento grande, para você não absorver impacto muito grande no ombro, no braço. Então, essa distância aqui é a distância que eu estou torneando do suporte do apoio de ferramentas, e essa distância aqui é a distância do apoio. Móveis pequenos, você vai tomar pancada o tempo inteiro com essa peça tão desajustada, tão irregular. Olha o tamanho dessa peça.
grande. Agora eu estou fechando a forma dele, ficou um pouquinho desequilibrado, acho que essa face aqui está desequilibrando ainda. Vou dar uma tirada mais nele, mas a forma dele está finalizada, quase finalizada. O grande, essa de 80 centímetros, aqui quase 50 e aqui uns 30. Bonito, bonito. Trabalho agora de escavar, muito difícil.